Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Tá? Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Tá? Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento relativo, tá bom? Então vamos à nossa aula. Primeiro aqui, vamos fazer aqui uma reflexão, pensamento do momento, né? Que é um pensamento do poeta francês, e o artista francês, ele era cineasta e novelista e tudo mais, chamado Jean Cocteau, tá certo? Ele diz o seguinte: mantenha-se forte diante do fracasso e livre diante do sucesso. Né? Uma reflexão interessante para todos nós, né? Em momentos em que a gente ganha e em momentos que a gente perde. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Movimento relativo, então, olha só. Vamos considerar que eu tenho aqui as posições XA e XB de dois corpos A e B em relação a uma origem, um referencial, tá? Então essas posições em relação a esse referencial, né, que é a origem zero. Agora, como é que seria a posição relativa de A em relação a B? Tá certo? Como é que é fora do referencial, né, dado da origem, como é que é a posição de um em relação ao outro? Então ela seria dada por, né, a posição de A em relação a B, ela vai ser igual a quanto? A posição de A menos a posição de B, tá? Certo? Como é que fica isso em relação à velocidade relativa, né? Como é que seria então, ó? O corpo A tem a velocidade VA em relação a um sistema de referência. O corpo B tem uma velocidade VB em relação a esse sistema de referência. Mas qual que é a velocidade de A em relação a B, tá? Então ela seria dada por quê? Pela derivada da posição de A em relação a B, que é dxa dt menos dxb dt. dxa dt, o que é? VA. E dxb dt é VB. Então, a velocidade relativa de A em relação a B é a velocidade de A menos a velocidade de B. Tá? Se eu fosse falar em termos de aceleração, eu vou derivar a velocidade de A em relação a B em função do tempo. Então, eu vou ter que a aceleração de A em relação a B é igual a aceleração de A menos a aceleração de B. Tá bom? Então, olha só. Movimento relativo é isso, tá? De um corpo em relação ao outro. Nós temos as velocidades, nós temos as posições, nós temos as acelerações dos corpos em relação a um sistema de referência como um todo, mas um em relação ao outro é diferente. Tá? E é dado por essas equações que a gente acabou de ver. Tá? Por exemplo aqui, né? Quando um avião faz um reabastecimento no ar, né, isso acontece, né? A velocidade relativa de um avião em relação ao outro é praticamente zero. Tá? É zero, praticamente tem que ser zero. Para quê? Né? Para que haja essa oportunidade de conectar ali uma mangueira, né, de abastecimento e você ter o avião sendo abastecido. Mas as velocidades desses aviões em relação à Terra, né, vai ser lá de 1000 km por hora, né, se for avião supersônico, né, mais de 1000 km por hora, né? Então você tem aí essa questão, né, da velocidade relativa, entendeu? Os dois aviões têm uma velocidade em relação à Terra, mas no caso de um reabastecimento em pleno voo, a velocidade de um em relação ao outro é nula, tá bom? Tá? Aplicando aquela equação. Vamos fazer um exercício para a gente poder tentar clarear esse conceito. Imagine que você tenha dois veículos que trafegam em sentidos contrários, opostos, em uma estrada. Um dos veículos apresenta o dobro da velocidade do outro, tá bom? Aí ele pergunta assim, no momento em que se cruzam, tá indo um em direção, né, no sentido ao outro, tá? Estão em sentidos opostos, então eles vão se encontrar. No momento em que se cruzam os dois veículos, a velocidade relativa entre eles é igual a quanto? Tá bom? Então vamos lá. Olha lá, aqui eu tenho a reta, tá? Aqui está o primeiro carro, tá? Ó. E ele aqui, ele está com uma velocidade que é quanto? O dobro da velocidade desse outro carro aqui. Tá bom? Lembrando que o meu referencial aqui adotado é esse aqui, ó. Tudo que aponta para a direita, ele é positivo. Tá bom? Ó, então a velocidade desse carinha aqui, ó, é 2v, é o dobro da velocidade desse cara que é menos v. São dois vetores com sentidos contrários. Então, aplicando o conceito, olha lá, a velocidade de 1 em relação a 2, ou a velocidade de A em relação a B, é a velocidade de A menos a velocidade de B. Tá bom? Então, nesse caso, o que eu teria? Eu teria que a velocidade de 1 em relação a 2 vai ser 2v menos v. A velocidade, quando eles se cruzam,
vai ser igual a 3 vezes v. Né? Então eles se cruzam com o triplo da velocidade, né, do menor carro. Tá bom? Entenderam? Aplicando aí esse conceito. Certo, pessoal? Então esse aí é o conceito de movimento relativo. Até a nossa próxima aula.